Paz do Senhor, igreja. Tudo bem com vocês? Quarto dia, vocês são animados. São animados. Eu estou muito feliz de estar aqui, de conhecer vocês, de poder conhecer essa casa. Estar nessa atmosfera, nesse ambiente é um privilégio de Deus para mim. Adorar com louvores tão bíblicos. Louvores bíblicos. Oh glória, estou muito feliz de estar aqui, amém? Agradeço aos pastores da casa, aos líderes pelo convite, por acreditar naquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Amanhã que a Catarina vai estar aqui? Quem vem depois de mim é maior do que eu. Então amanhã vai ser incrível e eu vou estar aqui também recebendo, oh glória, presente de Deus. Amém, eu estou aqui com minha prima Esté, aprendi a andar em família e agradeço a Deus por ter esse privilégio de andar em família. Eu amo você, obrigada por cuidar de mim, mesmo eu sendo a mais velha, obrigada por cuidar de mim. Abre aí sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 18, versículo 29, 18, 29. Amém? Está escrito assim: passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez um buraco ao redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei a segunda vez, e o fizeram. Disse mais: façam a terceira vez, e o fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o buraco. Versículo 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda também lambeu a água que estava no buraco. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Feche seus olhos, eu queria fazer mais uma oração. Senhor, obrigado por essa noite, por esse momento, que a gente tem liberdade para te adorar, para entregar não o que sobra do nosso tempo, mas o que prova nosso coração. Obrigada porque nós podemos levantar as nossas mãos sem ira, sem contendas, e entregar ao Senhor uma adoração que tenha um cheiro suave. Esse é o desejo do nosso coração. Obrigada porque nós podemos estar em comunhão, e a tua palavra diz que isso é bom, que isso é suave. Nós como igreja, unidos em jovens e mais vividos para te adorar, nós te agradecemos por essa honra. Obrigado porque o Senhor já tem falado com essa casa, e eu creio que o Senhor continuará falando. Há tanto que nós queremos aprender, há tanto que nós queremos provar, ver, experimentar de ti. O Senhor é um
um lugar ilimitado para nós, e nós estamos dispostos a desvendar um pouco mais do Senhor nessa noite. Revele-se a nós, Senhor, direciona os nossos pés, alinha o nosso coração, faz convergir nessa noite os nossos pés ao centro da Tua vontade. Nós desejamos conhecer o Senhor, porque a vida eterna é essa, que conheçam ao Senhor, que conheçam a Jesus. E é isso que nós desejamos. Senhor, fala com a gente, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Gente, eu estava adorando a Deus ali no meu lugar e anotei algumas coisas que Deus foi me falando para essa noite, para esse momento. Vou ser bem breve naquilo que Ele me deu. A gente vem louvando sobre fogo, sim ou não? Tão bonitinha essa primeira fileira aqui, meu Deus. A gente vem adorando a Deus e louvando canções hoje sobre fogo, e o Senhor falou ao meu coração: é uma noite de realinhar o altar que eu tenho com algumas pessoas nesse lugar. E eu, entrando nessa história de Elias, talvez você não saiba, jovem, mas Elias é um dos profetas mais polêmicos em muitos momentos na Bíblia. Porque Elias era um profeta que ele não costumava falar aquilo que agradava ao rei Acabe, aquilo que agradava a sacerdotisa, a profetisa Jezabel. Elias era um profeta que ele costumava falar aquilo que Deus queria dizer, e que muitas vezes ia de contramão, ia em contramão aquilo que o rei queria ouvir, aquilo que o povo queria ouvir. Então a Bíblia fala que em determinados momentos Elias, ele era tão rejeitado como uma voz profética, como alguém levantado por Deus, ao ponto de ser chamado de perturbador de Israel. Porque ao levantar Elias nesse tempo, Deus ele não levanta Elias para concordar com o pecado e com o erro daquele tempo. Deus ele levanta Elias para confrontar o pecado e o erro do povo naquele tempo. É por isso que em determinada vez ele vê os profetas adorando outros deuses invadindo o templo, outros deuses invadindo o coração do povo, e ele fala assim: até quando vocês vão ficar nesses dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Até quando vocês vão ficar divididos? Se Deus é Deus, adorem a Deus. Mas se Baal é o Deus que vocês acham que deve ser adorado, adorem a Baal. É como se Elias estivesse dizendo: o que Deus está pedindo agora é um posicionamento de verdade. O que Deus está querendo agora é que o seu povo saia de cima do muro e entre em um lugar de convicção. Nós sabemos a quem adoramos, nós sabemos a quem pertencemos. E eu acredito que nós estamos entrando nesse tempo, em um tempo onde Deus está levantando jovens, meninos como Samuel, em um tempo onde o povo estava em crise de identidade. Não havia um profeta, não havia um sacerdote, não havia um rei. Deus está escolhendo Samuéis dentro do ventre de Anas improváveis, dentro do ventre de mulheres improváveis. Deus está encontrando alguém falando: esse eu vou levantar. E ele não vai ser só um profeta, ele vai ser profeta, sacerdote e juiz. Profeta, sacerdote e juiz. É por isso que eu acredito na nossa geração. Houve um tempo em que eu fui levada por muitas opiniões por aí que falavam que a gente era uma geração mimimi, que a gente era uma geração dolorida, que a gente era uma geração Nutella. Mas eu nunca vi uma geração ser tão atacada pelo inimigo como a nossa. Aí eu vou perguntar para você: o diabo ataca aquilo que ele sabe que não vai dar em nada? O diabo costuma atacar aqueles que ele sabe que Deus, se Deus levantar, faz um estrago no inferno. O diabo costuma tentar parar aqueles que ele sabe que, se começarem a caminhar, vão atravessar o deserto, vão vencer tempestade, vão vencer as propostas do inferno e vão chegar aonde ninguém nunca chegou. Hoje os meus olhos mudaram
E eu creio que na nossa geração falaram que a gente era jovem quebrado demais, adolescente quebrado demais. Hoje eu acredito que Deus está arrancando a gente desse lugar de geração quebrada e está levando a gente para um lugar de geração quebrantada diante da presença dEle. E se eu puder te dar uma dica, eu vou te dar. Deus, Ele não despreza uma geração quebrantada diante dEle. Deus, Ele não rejeita uma geração quebrantada diante dEle. Perceba que quando Elias está aqui nesse desafio com os profetas de Baal, se você tem a escola dominical, culto de ensino, discipulado, você já ouviu essa história. Em meio a essa crise idólatra no povo, ou Baal, ou Deus, ou eles adoravam a Deus de uma forma corrompida, ou eles adoravam a Baal porque estavam com o coração idólatra. Elias, ele faz um desafio aos profetas. Perceba que nessa história aqui existem dois momentos. O momento em que os profetas de Baal vão começar a orar ao seu Deus, vão começar a clamar ao seu Deus. Mas o que eu acho lindo na Bíblia, presta atenção, versículo 29. Eles oraram, eles buscaram, eles clamaram a Baal até ao meio-dia. Profetizaram até que a oferta de manjares, para que a oferta de manjares fosse oferecida. Porém, não houve voz, não houve resposta e não houve atenção nenhuma. E aí eu me lembro do versículo de Mateus 7:8. Você cantou isso aqui, você adorou isso aqui. Esse Deus que é adorado no primeiro momento, que é convocado no primeiro momento, Ele não vem, Ele não fala, Ele não chega. Mateus capítulo 7, versículo 8. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, se será aberto. Nesse primeiro momento, não há voz, não há fala, não há resposta. E aí aparece Elias. Primeira coisa que Elias faz, e geração, por favor, vamos entrar nesse lugar. Elias pega o altar que estava em ruínas e Elias conserta o altar que estava quebrado. Eu não quero fazer parte de uma geração que tem altar, mas ele está quebrado. Que tem altar, mas ele está em ruínas, ou que tem altar, mas ele está corrompido. Eu quero fazer parte de uma geração que vai reconstruir o seu lugar de adoração a Deus, que vai reconstruir o seu lugar de sacrifícios a Deus. Por isso que eu quero profetizar sobre nós. Talvez você entrou nesse lugar de se tornar um altar quebrado, um altar em ruínas, mas a partir de hoje, a canção profética para o seu coração é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu não preciso vir aqui apontar para você que o seu altar está em ruínas em alguma área. Você sabe o que aconteceu. Você sabe quem entrou nesse altar. Talvez você criou bezerros de ouro e colocou aí. Deus vai quebrar esses bezerros de ouro. Deus vai queimar esses amores que invadiram o teu altar. Por quê, Karen? Porque Ele quer ser o único amor da sua vida, o único desejado da sua vida. Nós clamamos por fogo, mas Deus não mandará fogo a um altar quebrado. Nós clamamos por fogo, mas Deus não mandará fogo a um altar em ruínas, porque Deus não é irresponsável. Ele não quer mandar fogo hoje para acabar amanhã. Ele não quer mandar fogo hoje para que se torne só cinzas amanhã. Ele vai restaurar o altar para que o fogo arda continuamente sobre o altar e não pare de queimar, e não pare de queimar. Por isso que Deus, Ele começa pelo começo.
Ele vai chegar perto. E às vezes a gente costuma colocar Deus à distância, porque a gente sabe que se Ele chegar perto, Ele vai ver as brechas, Ele vai ver as falhas, e a gente fica achando que nossas falhas vão ser maior do que o poder de Deus em restaurar, o poder de Deus em refazer. Mas a Bíblia fala, querido, que Deus, Ele é especialista em criar, sim ou não? Gênesis é um livro de criação, mas a Bíblia também fala e mostra em muitos momentos, em muitas histórias, com muitos homens levantados, que além de ser um Deus que é especialista em criar, Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele é um Deus especialista em transformar. É por isso que Ele pega alguém que é um altar em ruínas e Ele reconstrói o altar. É por isso que Ele pega um vaso que está quebrado, Ele amassa e Ele faz de novo o vaso que estava quebrado. É por isso que Jesus é o carpinteiro. Ele pega a madeira bruta e Ele lapida, Ele lixa, Ele tira as farpas, para que se torne um monumento da glória dEle. É por isso que Ele nos pega, que antes estávamos condenados por causa do pecado, agora em Cristo somos transformados de glória em glória, dia após dia, até atingirmos o momento de ser como Jesus. Deus é especialista. Por isso, jovem, se você canta para o fogo vir, se prepare, porque Deus, Ele vai começar a tocar aonde dói. Ele vai começar a tapar as brechas. Ele vai começar a tirar algumas pessoas. Ele vai começar a tirar algumas coisas. Você não vai frequentar mais alguns lugares. E o que está acontecendo, Karen? É Deus restaurando o altar que você é. E vou te falar, por favor, seja como Josué, forte e corajoso. Se Deus tirar, mesmo que doa, seja daqueles que estão em plena satisfação, porque sabem que Deus está cuidando de tudo. Dói que a gente perca, dói, mas é muito pior as dores de que a gente se perca. Por isso deixe ir, para que a glória de Deus possa vir. Deixe Ele tocar, para que a glória dEle possa chegar. Deixe Ele limpar, para que o fogo dEle chegue sobre a sua vida. Ele vai consertar os nossos altares. E olha que incrível, naquele tempo os altares que Moisés levantou, os altares que Abraão levantou, os altares que Isaac e Jacó levantaram, eram altares que tinham um propósito. Além de serem altares para sacrifício, eram altares de memorial ao Senhor. Quem passa e vê um altar quebrado, fica triste. Quem olha e vê um altar com cinzas, fica triste. Porque pensa assim, queimou um dia, agora não está queimando mais. Foi usado um dia, agora não está sendo usado mais. Prestou um dia, agora não está prestando mais. Mas quando alguém passa e vê um altar reconstruído, sabe que a glória de Deus passou por ali. Sabe que o poder de Deus passou por ali. E aquilo que antes não prestava, agora começa a prestar. E o lugar onde o fogo não chegava, agora começa a ser incendiado. Porque onde a glória de Deus vem, as coisas são restauradas. Primeira coisa que Elias faz, reconstrói um altar que estava em ruínas. Segunda coisa que ele faz, a Bíblia diz que ele pega 12 pedras simbolizando as tribos de Israel e coloca junto à edificação desse altar. E aqui eu quero falar para a gente, como igreja, nós receberemos pedras, jogarão pedras em nós, porque a gente não é desse mundo. E o mundo, ele costuma não aceitar aquilo que ele não entende. Só que eu vou te falar uma coisa, por favor,
Por favor, igreja, Deus não nos chamou, jovem, Deus não nos chamou para ser daqueles que caminham com pedras nos bolsos. Jogaram em mim, então agora eu guardo porque eu tenho legalidade para jogar nos outros também. E principalmente para lançar em quem lançou em mim. Aí você vai caminhar com pedras nos bolsos e a caminhada vai pesar no seu coração. Porque você está levando aquilo que não deveria levar. Você está carregando o que não deveria carregar. Karen, mas lançaram pedras sobre mim, me feriram, o que eu faço? Coloca elas no seu altar. Faz delas um lugar de edificação para que a glória de Deus possa vir. Que elas sejam testemunhos de que alguém te feriu, mas a ferida não te parou. Ela foi colocada no altar e o altar te curou. O altar te transformou. Olha para essa pedra, começa a tirar a pedra dos bolsos. A gente costuma falar que tem que mergulhar no rio de Deus. Não mergulhe com essas pedras, porque você não vai fluir, você vai afundar. E o rio de Deus não é para que você afunde com pedras nos bolsos e se paralise lá embaixo. O rio da glória de Deus, da graça de Deus, é para que você mergulhe como morto, levante como vivo e comece a fluir nas águas que Ele tem para a sua vida. Não faça das pedras um motivo para parar. Faça das pedras um motivo para que você edifique algumas coisas na sua vida. Ah, Karen, mas querido, por favor. Todo mundo já tem a mentalidade de que a pedra só existe para ferir. Que Deus toque nos nossos olhos, no nosso coração, na nossa perspectiva, na nossa visão, para que a gente olhe para as pedras, e mesmo que elas sejam marcadas com o sangue, porque nos feriram, elas não serão o lugar aonde a gente vai parar no meio do caminho. E se prepara, geração, porque o mundo vai de mal a pior. E a Bíblia diz que os últimos dias serão dias difíceis. Se prepare, vão jogar pedras em nós, mas nós não vamos jogar pedra em ninguém. A gente vai edificar o altar. E a resposta para quem lança a pedra sobre nós será ver o nosso altar reconstruído. E nesse altar o currículo de que a pedra não nos parou, mas ela nos deixou mais fortes. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Depois Elias, ele pega essas pedras, coloca no altar, e a Bíblia fala que depois ele pega a lenha e o novilho. Divide o novilho em pedaços e coloca o novilho em cima da lenha, o sacrifício em cima da lenha. Esse altar antes não tinha conserto, não tinha edificação, estava em ruínas, mas ele também tinha um sacrifício. Quando Deus coloca tudo em ordem, se prepare. Ele está pronto para vir. Ele está pronto para vir. A lenha é colocada. O que é a lenha, Karen? A lenha é um pouco mais fácil do que o sacrifício. A lenha são as nossas entregas diárias. Nosso devocional, nosso momento de oração no meio do culto, nosso momento de adoração no meio do culto. Quanto mais você investe lenha no altar, mais o fogo vai durar. Sim ou não? São coisas cotidianas que a gente pode fazer. Não ache você que a lenha ela é, eu vou ter que fazer, sei lá, pano de saco, 70 dias sem comer. Não faça sacrifício de tolo, não faça entregas de tolo. A lenha são as coisas simples da vida que você parou de fazer para Deus. É simples você acordar de manhã e falar: Deus, vem no meu dia hoje, deixa eu caminhar com o Senhor hoje. Eu não quero acordar e viver minha vida sozinho. É simples, mas você não tem noção do quão poderosa é essa lenha quando colocada no seu altar. Essa lenha é você entrar no seu carro, e eu não sei como é o trânsito daqui, mas lá em Brasília, o trânsito é meu lugar de prova, porque a gente vê umas tartarugas no meio do caminho, a gente vê um povo que não dá seta, a gente vê um povo estranho, que parece que achou a carteira numa caixinha de sucrilhos, é brinde.
Mas você não sabe o quão poderoso é você chamar Deus para andar com você dentro do seu carro, ligar uma rádio, sei lá, uma rádio que tem aqui, pastora. Ninguém ouve rádio mais, né? O Spotify, um Deezer, bota lá. Colocar um hino, sei lá, uma Cassiane, uma Catarina Santos. Eu não sei falar inglês, irmão. Como é? The Fire. Esses irmãos aí, os meninos aqui que estavam cantando. Como é? Found. The Fire Found. Que é isso? Meu Deus. Ó, vou pegar meu visto. Já dá para ir para fora agora. Mas você não sabe o quão poderoso é você colocar Deus, você convidar Deus, você clamar para que Ele esteja nas coisas simples da sua vida. Não deixe o diabo ser o comandante do ambiente do seu trabalho. Chama Jesus para estar lá dentro. Não deixe o inimigo ser aquele que domina o seu ambiente de estudos. Leva Jesus para a sua faculdade. E mesmo que não seja aquele culto, não acha que no meio do culto línguas estranhas vai rolar, mas coloca um fonezinho assim, coloca um louvor, e se a tua boca estiver disposta a adorar, aquele ambiente vai mudar, querido. Você não tem noção do quanto essas lenhas provocam grandes milagres sobre a sua vida. Começa adorando a Deus e o seu dia nunca mais vai ser o mesmo. Começa cultuando a Deus e o seu dia nunca mais vai ser o mesmo. Não estou falando que não vai ser um dia de provações, mas eu estou falando que mesmo se as provações vir, teu altar vai estar pronto. Teu altar vai estar pronto. Estou falando que mesmo se for um dia difícil, não vai ser o dia que vai arrancar do seu coração palavras de maldição, palavras de murmuração. Serão dias que você no final dele vai falar assim: até aqui o Senhor me sustentou. Até aqui o Senhor me guardou. Até aqui o Senhor cuidou de mim. E outra, se você não vê o milagre sobre a vida dos outros, com certeza você vai ver o milagre sobre a sua vida. Você não será mais quem você era antes. Essas são as lenhas do nosso altar. Eu vou falar uma coisa aqui, por favor, geração jovem, não ache que eu estou ferindo você. Eu não quero ferir você. Eu quero trazer um lugar de atenção sobre nós. E se quando a gente acordasse, o primeiro momento da nossa vida fosse com a Bíblia? E se quando a gente acordasse, o primeiro momento do nosso dia fosse com um louvor? Eu garanto para você que o inimigo não faria do teu quarto lugar de opressão, mas seria o Espírito Santo que faria do seu quarto um lugar de liberdade. Começa colocando lenha no seu dia e você vai ver que no final o fogo vai estar queimando como nunca queimou. Não despreze as pequenas coisas. Através das pequenas coisas Deus faz grandes milagres na nossa vida. Eu quero fazer parte de uma geração que vai ser conhecida como uma geração de meninas de oração, de meninos de oração, de meninos de fé, de meninas de fé, que ao invés de terem experiências com Deus terceirizadas, eu quero que o pastor ore por mim, eu quero que o líder ore para mim, e aí quando o líder orar por mim que eu vou ter uma experiência com Deus, não, a gente vai ter uma vida com Deus de verdade. Não vai precisar estar do lado de um pastor. A gente vai estar no nosso quarto, varrendo o nosso quarto, e a glória de Deus vai vir. A gente vai estar lavando a louça porque nossos pais pediram, e a glória de Deus vai vir. A gente vai estar estudando matemática, a coisa mais difícil do mundo, e a glória de Deus vai vir. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não se distraia. As pequenas coisas levam a grandes lugares. Por isso eu oro todos os dias para que Deus nos livre das distrações. Eu oro para que Deus livre você das distrações. Porque o diabo ele sabe que não vai parar a gente, amém?
Mas eu ouvi uma frase uma vez e ela é verdade. Um momentinho. Quando o diabo não conseguir te parar, ele vai tentar te distrair. Porque se ele te distrai, você não sabe quem é, você não sabe para onde está indo e você não sabe por que está indo. É por isso que hoje eu vejo que ele tenta de todos os jeitos nos distrair. Mas em nome de Jesus eu quero profetizar sobre os jovens dessa casa. Os seus olhos não se encantarão por outras belezas, senão pela beleza da santidade de Deus, da presença de Deus. Você não será distraído pelas coisas do mundo. Você não será distraído pelas coisas que o inimigo te oferece. Você terá os seus olhos fixos em Jesus. Fixos em Jesus. Fixos em Jesus. Fixos em Jesus. Aquele que tem os olhos fixos vê aquilo que ninguém nunca viu. Tem o novilho também, tem o cordeiro, o sacrifício nesse altar. E aqui é uma coisa mais profunda. É uma coisa que dói. Eu lembro de Davi. Davi, ele está na ira de Araúna. Acontece algumas infelicidades com o povo. E Davi chama para si a responsabilidade. Ele entende que a responsabilidade é dele. E ele prepara um momento de sacrifício para Deus. Ele vai na ira de Araúna. E lá ele vai sacrificar e é oferecido para ele que ele tenha tudo de uma forma fácil, porque ele já era rei. Então é oferecido para ele o boi, é oferecido para ele o novilho, é oferecido para que ele não pague nada muito caro. Ele ganha. A resposta de Davi, eu quero crer que será a resposta da nossa geração às facilidades do mundo. Nós vamos ter um altar de sacrifício. E nesse altar nós não vamos oferecer para Deus um sacrifício que não nos custe nada. E é peculiar porque Deus, ele trata com pessoas de diferentes formas. Eu conheço pessoas que o sacrifício que Deus pediu foi a sua faculdade. Mas eu conheço pessoas que Deus usou no meio da faculdade. E a faculdade se tornou um lugar da glória de Deus. Eu conheço pessoas que tiveram que sacrificar alguns relacionamentos, mas também conheço pessoas que depois de sacrificar alguns relacionamentos, hoje têm famílias abençoadas para a glória de Deus. Eu conheço pessoas que precisaram entregar no altar de Deus seus sonhos, mas também sei que hoje muitas dessas pessoas que entregaram os seus sonhos no altar de Deus, hoje são felizes, vivendo os sonhos de Deus para a vida delas. Conheço pessoas que precisaram depositar no altar sua vida profissional e hoje vivem da obra de Deus. E é peculiar a forma como Deus trabalha. Você precisa estar perto de Deus, ter os seus ouvidos afinados em Deus, para entender qual é o sacrifício que Deus está pedindo de você. Eu estou dando alguns exemplos, mas eu quero falar para você que o sacrifício vai custar tudo, mas não abra mão dele por nada. Vai custar tudo, mas não vai se comparar ao fogo que virá para consumir esse sacrifício. Coloque no altar. Tudo aquilo que Deus te pede para que você coloque no altar é Ele cuidando para que não roube o altar de você. Coloque no altar. E é verdade. Aquilo que você não coloca no altar pode se tornar aquilo que arranca o altar de dentro de você. É por isso que Deus pede agora. É por isso que está doendo. Porque talvez já está tão enraizado dentro de você. E Deus está dizendo: tira, tira. Porque o lugar que está entrando não era para entrar. A relevância que está tendo não era para ter. O amor que está te pegando não era para pegar. Então coloque no altar. Vai doer, vai. Você vai chorar, vai. Vai parecer uma aflição, um desespero entregar. Porque é tão valioso, é tão gostoso, é tão querido. Você desejou tanto, mas meu querido, nada é tão valioso que você não possa entregar. E se você entregar, entenda. Deus, Ele já está com as portas do céu abertas
para te entregar mais do que você sonha, mais do que você imagina, mais do que você pediu. Existe uma frase que fala que quando Deus pede Isaac de Abraão, não é que Deus quer Isaac, é que Deus quer saber onde está o coração de Abraão. E é isso que acontece quando Ele nos pede alguns sacrifícios, para que Ele veja onde o nosso coração está. Que nenhum dos nossos relacionamentos tenha maior valor do que o nosso relacionamento com Deus. Que nenhum outro amor arranque de nós a certeza de que Ele é o amor da nossa vida. Porque quando a gente começar a dar a importância de que Deus deveria ter para outras coisas, a gente começa a depender dessas coisas. E aí a gente se fere, a gente é frustrado, a gente entra em crise, a gente entra em lugares de traumas, que a gente colocou em outros a expectativa de coisas que só Deus pode nos suprir. E não só nos suprir, mas nos surpreender. Se Ele te pede algo que dói, dói agora. Dói agora, dói agora. Mas quando você vê lá na frente, eu não sei se acontece com algumas pessoas aqui, mas hoje tem coisas que eu olho para trás e eu falo: Jesus, valeu a pena ter chorado por entregar, porque hoje eu consigo sorrir por receber. Valeu a pena ter doído para entregar, porque hoje eu sinto prazer naquilo que eu recebi. Não era o que eu pedia antes, mas eu sei que é o que eu sempre precisei. Você não, é aquilo que Jesus fala para Pedro quando vai lavar os pés dele: Pedro, o que eu faço hoje você não entende, mas amanhã você entenderá. O que Ele pede hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Tem a lenha e o novilho, isso me fala sobre entrega. E aí depois de tudo isso, não está satisfeito. Elias não está satisfeito. Ele manda que sejam colocadas, que seja derramado nesse altar água por 3 vezes. Fala comigo, água. Esse altar, ele está reconstruído, ele tem lenha, ele tem sacrifício e agora ele tem pureza. Pureza. Sabe por quê? Deus, ele não quer nos levantar como uma geração que tem sacrifícios para oferta maior. Deus, ele quer nos levantar como uma geração que tem sacrifícios para um único Deus, que está tendo um altar para um único Deus. Todos os dias o diabo vai tentar te fazer achar que dividir não dá em nada. A gente canta aqui, a gente vai para lá. A gente adora aqui, depois a gente vai para lá. A gente levanta a mão aqui, depois a gente mete um palavrão acolá. Geração, nós estamos sendo levantados por Deus para ter fidelidade e integridade de coração. Para dentro de nós existir uma pureza tão grande que a fama do mundo não vai atrair os nossos olhos, que o aplauso do mundo não vai atrair os nossos olhos. A única coisa que nos atrai é poder estar diante da presença de Deus, diante da presença de Deus, e dobrar os nossos joelhos e falar: vem com o teu fogo, vem com o teu fogo, porque eu estou reconstruído pelo Senhor. Há uma lenha sobre nós, há um sacrifício que eu estou pondo no altar, e as nossas lágrimas estão sendo a água que está purificando esse altar. Deus nos livre de ser uma geração que só tem fogo porque alguém está olhando. Não, nós temos fogo porque nós queremos a presença dEle sobre nós. E é esse desejo que mantém o altar em chama todos os dias. Vou te falar, você está numa conferência, e glória a Deus por isso, amém? Mas esse altar não pode existir somente em um dia de conferência. Não.
Deus não nos chama de altar para que a gente só queime no culto de jovens, para que a gente só tenha sacrifício e oferta nos dias de conferência, para que a gente só anseie esse fogo, porque tem todo mundo do nosso lado cantando sobre isso e levantando as mãos. Não, Deus nos chama de altar para que a gente queime por toda uma vida, inflamado pela glória de Deus, por toda uma vida ardendo pela presença de Deus, por todos os dias da nossa vida, clamando para que Ele não nos abandone, para que Ele não nos deixe, para não voltar ao lugar de ser um altar quebrado outra vez. E aí, nós vemos uma geração de jovens clamando por isso, mas entenda o que eu vou dizer. Deus, Ele não está procurando uma geração empolgada. Deus, Ele está procurando uma geração ativada. Porque se nós estivermos ativados no dia da tristeza, a gente continua queimando. No dia da dor, a gente continua queimando. No dia que o namoro terminar, a gente continua adorando. No dia que a expectativa não for suprida, a gente continua sendo altar. Eu vou te falar, eu vou te contar um sonho que eu tenho. Meu sonho, a minha prima sabe meu sonho. Meu sonho, querido. Eu planto hoje, eu gasto minha vida hoje para Deus. Eu abri mão de tantas coisas para viver a vontade de Deus hoje, para depender dEle em todos os sentidos. Porque eu sei de Eclesiastes. Eclesiastes diz: lembre do seu Criador nos dias da sua mocidade. Então não é para deixar só quando os cabelos brancos vierem, aí eu vou viver a vontade de Deus. Não, é agora. É agora. Enquanto você tem vigor, enquanto você tem força, enquanto você pode correr, enquanto você pode gritar, enquanto você pode avançar, é agora. É agora que Deus te quer. É agora que Deus conta com você. É agora que Ele está te chamando. Só que lá continua antes, para que não venham anos em que você vai olhar, tempos em que você vai olhar e vai dizer: eu não tenho alegria, eu não tenho satisfação. Eu planto hoje porque o meu sonho é lá na frente. Eu ter meu marido, ter meus filhos, meus netos. Eu quero ter uma família muito grande. E eu tenho isso na minha cabeça. Um dia, isso vai acontecer. Um dia eu estar no quintal da minha casa, sentada em uma cadeirinha de balanço, com a Bíblia nas pernas e o óculos no rosto, porque aos 80 e poucos a visão não é mais a mesma. E o meu sonho é ouvir os meus netos chegando perto de mim falando: vovó, o papai e a mamãe disseram que você tem uma história sobre Jesus para contar pra gente. Conta pra gente. Ver meus filhos de um lado falando: mamãe, conta pra eles do que a senhora viveu com Jesus. Ter meu marido do outro falando: vai, amor, conta o que a gente experimentou. E eu virar pra minha família e falar assim: a vovó vai contar de dias em que ela viu um avivamento sobrenatural sobre os jovens. A vovó vai contar o dia em que ela viu jovens, adolescentes, crianças, velhos e adultos sendo cheios da glória de Deus. A vovó vai contar de jovens que tiveram visão. A vovó vai contar de velhos que sonharam. A vovó vai contar de anos em que Deus derramou do seu Espírito sobre toda a carne. Oh, querido, eu quero lá na minha velhice, nos meus cabelos brancos, olhar para trás e não falar assim: Deus, eu podia ter vivido diferente. Eu me arrependo do que eu vivi. Eu quero lá nos meus cabelos brancos falar: Deus, valeu a pena. Valeu a pena. Os anos passaram, mas Deus, o meu altar ainda anseia pelo teu fogo.
O meu altar ainda deseja pela tua glória. O meu altar ainda deseja a sua presença. Cara, e se não for assim, tá tudo bem. Porque eu sei que se não for com o meu sonho, vai ser melhor. Porque vai ser do jeito que Deus quer. Vai ser do jeito que Ele sonha para mim. Não deixe para amanhã aquilo que Deus está te pedindo hoje, jovem, não deixe. Eu sei que é difícil você reconstruir, você reconhecer que está em ruínas. A gente prefere fingir que não está. Por isso que a gente muitas vezes caminha com fósforo no bolso. Nosso fogo é tipo ativa, desativa, ativa, desativa. A gente vai ter que reconstruir, a gente vai ter que pegar e reedificar, a gente vai ter que colocar lei, a gente vai ter que colocar sacrifício, e Deus vai nos banhar com pureza, porque lágrimas acontecerão. Mas no versículo 38 diz assim: então caiu o fogo do Senhor e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra e toda a água. Lembra que para os profetas de Baal não tinha voz? Hoje a gente sabe que Deus, Ele não é só um Deus que ouve, Ele é um Deus que fala. Lembra que antes com os profetas de Baal não havia uma resposta. Hoje nós sabemos que temos um Deus que responde. A Bíblia fala que o nosso Deus não é um Deus que tem olhos e não vê. É um Deus que tem olhos e vê. Não é um Deus que tem ouvidos e não ouve. Ele é um Deus que ouve o nosso clamor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Eu desejo tanto que nossa nação seja sarada aqui. Nosso Deus não é um Deus que tem pés e não caminha. O nosso Deus é um Deus que tem pés e se move em nossa direção. Não há nada que possa nos separar do amor de Deus, porque esse amor caminhou em nossa direção e Ele não foi embora. Ele diz: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Deus que tem mãos e não toca. Ele é um Deus que com suas mãos toca e refaz. Ele toca onde, cara? E nas nossas feridas, nas nossas ruínas, nos nossos defeitos, nos nossos menos, que a gente fala: Deus toca em tudo, menos aqui. Deus vai tocar no nosso menos. Só que quando Deus toca, Ele não toca para te matar, Ele toca para transformar. Antes, talvez nos conheceram como um altar em ruínas. A partir de hoje, nos conhecerão como um altar que manifesta a luz da glória de Deus. Esse fogo não vem de pseudo-celebridades. Esse fogo vem de Deus. Que Deus nos livre dos fogos estranhos nos nossos altares, dos fogos estranhos sendo a maior influência dos jovens da nossa geração. Que Deus nos livre desses ídolos que estão se levantando dentro do nosso coração. Que Deus nos livre de que uma opinião de uma pessoa seja mais relevante do que o poder da palavra dele. Que Deus nos livre dessas coisas. Que os nossos olhos estejam em Jesus. Em Jesus.
que por Ele o nosso coração arda, mesmo que não exista ninguém famoso estampando um cartaz. É Ele que nós queremos nas nossas conferências, é Ele que nós queremos no nosso culto, é Ele que nós queremos no altar do nosso coração. É para Ele que iremos louvar, é dele que queremos ouvir, é dele que queremos aprender. Oh, glória! Quando o altar da nossa geração for reconstruído, a glória de Deus vai vir como nunca veio. Nós seremos marcados não por um hit do momento, mas marcados por um coração adorador. Vão nos conhecer na nossa adolescência e vão olhar e vão falar: é um altar que queima. E quando nos verem na nossa vida adulta, casadas, casados, tendo nossos filhos, vão falar: ainda é um altar que queima. Quando nos vê com as nossas rugas no rosto, com os nossos cabelos brancos, ou alguns meninos sem nenhum cabelo, vão falar assim: ainda é um altar que queima como da primeira vez. É isso que eu oro para que aconteça sobre nós, geração. Que nós sejamos levantados como uma geração sem nome, uma geração sem rosto. Se a cringe, se a XY, milênio, não sei qual, mas uma geração que vai ser levantada e vai carregar um só nome: o nome de Jesus. Porque a gente sabe que não é no nosso nome que alguém vai se dobrar, que alguma língua vai confessar, mas é no poder do nome de Jesus que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará, que leprosos serão purificados, que doentes serão curados. E é esse nome que a gente vai querer fazer famoso, é esse nome que nós vamos levar nas nossas redes sociais, é esse nome que nós vamos levar nas faculdades. E se não me conhecerem, Karen, tá tudo bem. A nossa glória é que conheçam a Deus, a nossa satisfação é que conheçam a Deus. Amém. Deus vai levantar você como luz nessa cidade, porque você vai ser um altar que não vai ter um fogo que vem de outras coisas, senão do céu. E quem vê teu fogo queimando vai saber de onde veio. Que você vai passar por lutas, ele não vai se apagar. Você vai passar por dificuldades, ele não vai se apagar. Você vai viver um tempo de solidão e ele não vai se apagar. E quando as pessoas verem que esse fogo está ardendo continuamente, elas vão falar: eu quero também aprender a queimar. Eu quero também um pouco desse fogo. Eu quero também um pouco dessa vida. Amém. Fica de pé comigo. Você entendeu alguma coisa? Meninas, glória a Deus. Meninas, glória a Deus. Glória a Deus. Tímidas. Deus está levantando uma geração de meninas ousadas, cara. Eu acredito. Feche seus olhos. Senhor, eu quero te apresentar esses jovens, Pai, esses adolescentes, essa casa. Deus, nós não queremos ser um altar em ruínas, um altar quebrado. E se por um acaso nós chegamos nesse lugar, misericórdia, Senhor, misericórdia. Nós precisamos de Ti para reconstruir a nossa vida. Talvez a gente construiu nossa vida e nossos sonhos sobre a areia, mas agora nós queremos construir sobre uma rocha, ser um altar edificado sobre uma rocha. Se alguma palavra maldita nos feriu, Senhor, começa a sarar o nosso coração agora. A Tua palavra traz à existência uma restauração sobre nós.
Nós não queremos ser daqueles que usam das pedras que recebeu para jogar sobre os outros. Nós queremos ser daqueles que edificam o seu altar, que edificam o seu altar com a história que está escrevendo. Que esses jovens, Senhor, sejam jovens convocados a um posicionamento de guerra, a um posicionamento de restauração para essa cidade. Que onde eles pisarem, o Teu Espírito pise também. Que as ideologias malditas que estão se levantando não corrompam o nosso coração, não corrompam a nossa mente, mas que a gente caminhe pelo poder da Tua palavra, pelo poder de Cristo em nós. E quando alguém olhar para nós, vai ver o Senhor em nós. Toca nos sentimentos dessas meninas, Senhor, que elas não sejam frustradas. E se alguém lançou palavras malditas sobre o futuro delas, eu quero liberar palavras benditas nessa noite. Vocês serão mulheres de Deus, mulheres bem-sucedidas, mães bem-sucedidas, esposas bem-sucedidas, mulheres de guerra, mulheres do coque que Deus levantará amanhã. Em nome de Jesus, eu oro pelos meninos dessa casa, Senhor, que eles sejam sacerdotes no lar que o Senhor tem para eles amanhã. Que eles não sejam dominados pelos seus impulsos, pelos seus instintos, mas que eles sejam dominados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu acredito nessa geração, Senhor. Eu acredito nessa geração. Eu acredito nessa geração. A partir de hoje, suas madrugadas não serão mais madrugadas de opressão. A partir de hoje, seu coração não vai ser o carrasco da sua vida. Sua mente não vai ser um lugar de divisão. Em nome de Jesus, que haja em você os pensamentos e os sentimentos que houveram em Cristo Jesus. Que haja vida sobre nós, fogo sobre nós, e que esse fogo nos consuma por inteiro. Senhor, vamos louvar o Senhor.